Bom dia, queridos adolescentes. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e bem espiritualmente, em primeiro lugar, e bem também fisicamente, guardados por Deus e servindo ao Senhor, buscando a presença de Deus dia após dia. Graças a Deus por mais uma aula, por mais uma oportunidade, mais um momento em que nós meditaremos na palavra do Senhor, buscando seu auxílio, sua graça, a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que possamos ser edificados, para que cresçamos mais e mais no conhecimento de Deus e na prática da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Para mim é uma alegria poder ministrar esta aula. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus derrame de sua graça sobre mim, que sejamos edificados nesta aula. Eu irei projetar os slides da nossa lição de hoje. Vamos lá. Muito bem. Hoje nossa lição de número 9. Hoje a lição de número 9. Nós estudaremos sobre a última carta, a última igreja, das 7 igrejas ao Apocalipse. Nós meditaremos assim então sobre a igreja em Laodiceia. Lição número 9 de nossa revista, nosso último estudo sobre a última carta da última igreja, das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, as quais receberam a palavra de Cristo por intermédio de seu servo João, que foi enviada a João por meio de um anjo. Que Deus nos abençoe neste estudo, que seja edificante para nossas vidas. Para a glória do Senhor. Muito bem. Para o nosso início, nós vamos ler o texto base. Está em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Coloquei para nós. Eu farei a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai nosso, Deus maravilhoso, a Ti pertencem toda a honra, glória, poder e domínio. Obrigado, Senhor, por este momento de aula que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor, que é viva, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Ó Deus, que é perfeita, que nos edifica, que nos alimenta,
que nos aproxima de Ti, Pai. Abençoe-nos, ó Deus. Aperfeiçoa-nos, que possamos aprender mais de Ti e que possamos ser santificados para o Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Pois somos peregrinos, temos um lar, uma pátria celestial com o nosso Senhor Jesus. Abençoe cada adolescente, seus pais, suas famílias, e todos nós vivamos cada dia mais para a glória do Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Auxilia-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, nosso único Senhor e Redentor. Amém. Amém, queridos adolescentes. Louvado seja o Senhor pela leitura de sua palavra. Que bênção é a palavra de Deus. Rica, perfeita, inerrante, inspirada por Deus. Nós lemos então a carta do nosso Senhor Jesus à igreja em Laodiceia. A igreja que estava localizada em uma das cidades mais ricas, se não a mais rica, de toda a região da Ásia Menor. E nós lemos que nessa carta, essa igreja não recebeu nenhum elogio da parte de Deus. Ela recebeu exortação severa para que se arrependesse e para que buscasse a Cristo Jesus. Mas nessa carta nós lemos e vemos, identificamos a graça de Deus para com aqueles irmãos. Eles estavam mornos, como nós lemos, mas Cristo vai até eles e manifesta a sua graça, os repreende, para que assim eles sejam quentes, para que assim eles sejam fervorosos e andem ao lado do Senhor. É uma carta do nosso Senhor Jesus, enviada dos céus àqueles irmãos em Laodiceia. Enviada dos céus. O Senhor Jesus já havia ressuscitado, já havia assunto aos céus há cerca de 60 anos, aproximadamente. E lá dos céus, o Senhor Jesus envia esta carta, sua palavra, ao apóstolo João, por meio de um anjo. E o apóstolo, ele escreve estas palavras que seriam enviadas para a igreja em Laodiceia. Muito bem, meus irmãos, para entendermos um pouco melhor a passagem, o texto bíblico, a carta do Senhor Jesus aos Laodicenses nos ajuda a entender um pouco sobre o contexto histórico em Laodiceia, ou seja, sobre a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela fica hoje na região conhecida como Turquia, que é o sudoeste da Frígia. Ela recebeu este nome pelo imperador, pelo rei Seleucida Antíoco II. Ele deu esse nome fazendo uma homenagem à sua esposa, que chamava Laodice. Por isso, a cidade leva este nome. Esta cidade recebeu esse nome há 300 anos antes de Cristo. Ou seja, na época em que Cristo envia a carta aos Laodicenses, já é uma cidade estabelecida, não é uma cidade nova, recém-formada. Porém, também não é uma cidade muito antiga. Laodiceia, ela veio a tornar-se o centro comercial mais rico e importante da região. Era principalmente conhecida por três setores: o setor bancário, o setor das vestimentas, né, em especial a lã, e também a medicina. Ou seja, era uma cidade rica, era uma cidade próspera, abastada, e assim os moradores da cidade
eram moradores com bastante recursos financeiros. E, então, assim, certamente podemos dizer que é uma das cidades mais ricas de todas as 7 cidades às quais o Senhor Jesus escreveu suas cartas. Laodiceia, como eu estava comentando, ela era uma cidade em que havia provavelmente milionários, pessoas muito ricas, muito abastadas. E toda essa riqueza eh, estava influenciando a vida dos crentes em Laodiceia. Ou seja, os crentes em Laodiceia também eram ricos, também tinham muitos recursos. E esta riqueza havia corrompido o coração daqueles crentes. Havia feito deles pessoas orgulhosas, que se orgulhavam de suas riquezas. E, e como nós lemos, podemos entender que eles não somente se orgulhavam de suas riquezas materiais, mas também de suas riquezas espirituais. Um ponto muito importante, destacado em nosso texto de hoje, é, como nós lemos na palavra de Deus, é a exortação, a repreensão de Cristo Jesus à igreja, dizendo que ela é uma igreja morna. É uma igreja morna, nem fria, nem quente. E o Senhor Jesus usa desta metáfora, pois em Laodiceia, os habitantes, a população não tinha acesso a uma água de qualidade, não tinha acesso a uma água nem fria, nem quente, logo era conhecida como uma água sem propriedades medicinais, e além do fato deles receberem uma água morna, por causa da distância que se tinha da fonte mais próxima, eles recebiam uma água suja, uma água suja. Então a água que eles consumiam era uma água morna e uma água suja. Por esse motivo, o Senhor Jesus usa desta figura de linguagem, pois através disso os laodicenses entenderiam muito bem a mensagem que Cristo havia enviado a eles. E Laodiceia também era conhecida, como nós comentamos, pela medicina e pela lã e por ser uma cidade próspera financeiramente, né, pelo setor bancário. Então a cidade, os habitantes se orgulhavam desses bens, desses destaques que a cidade tinha. E nisto nós veremos no texto de hoje, que o Senhor Jesus também utiliza esses acontecimentos da época para ensinar aquela igreja, para exortar aquela igreja. E lá em Laodiceia, contudo, havia uma igreja de Cristo Jesus. Haviam crentes, haviam pessoas regeneradas, escolhidas por Deus. Havia um candeeiro, como o apóstolo João diz em sua carta. Havia um candeeiro de Deus em Laodiceia. Contudo, eles não estavam brilhando a luz de Cristo, mas eles eram crentes. Pela graça e misericórdia do Senhor, eles eram crentes. Eles eram irmãos dos demais. Eles eram povo de Deus. Mas eles estavam longe de Deus. Eles estavam rebeldes contra o Senhor e não servindo ao Senhor fervorosamente, não amando ao Senhor de todo o coração, tendo ídolos em seu coração. A igreja em Laodiceia provavelmente começou pelo ministério de Epáfras, que foi um dos companheiros do apóstolo Paulo.
Enquanto Paulo pastoreava em Éfeso, Epáfras iniciou a igreja em Laodiceia, que é uma cidade próxima de Colossos, onde havia também uma igreja. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele cita os laodicenses por algumas vezes, desejando que a carta aos Colossenses fosse lida também em Laodiceia. E provavelmente é possível que o apóstolo Paulo tenha escrito uma carta aos laodicenses. Uma carta que nós não temos acesso, que veio a perder-se, que pela vontade e soberania do Senhor não nos foi, não foi encontrada. A igreja dos laodicenses, ela não somente é a última a qual o Senhor Jesus escreve, mas também era a que estava mais longe de Deus, no sentido de sua, no sentido de um afastamento geral de Deus. Nós vimos e aprendemos nas aulas anteriores que muitas igrejas receberam repreensões, admoestações severas da parte do Senhor Jesus. Mas havia nessas igrejas ainda remanescentes fiéis. Não era o caso em Laodiceia. Eles eram crentes, mas eles não estavam testemunhando de Cristo, eles não estavam sendo fiéis, eles não estavam fazendo a diferença, eles estavam indiferentes, comprometidos com o pecado, comprometidos com idolatria, imoralidade. Eles precisavam ser repreendidos. E o Deus Filho, Senhor Jesus, os repreende e os chama, os convida ao arrependimento, os exorta ao arrependimento para que eles voltassem a testemunhar de Cristo. Esta igreja era o oposto da igreja em Filadélfia, que nós vimos na última lição. A igreja em Filadélfia foi uma igreja que recebeu somente elogios, ela não recebeu nenhuma repreensão ou admoestação. Nessa igreja, a igreja em Laodiceia, eles receberam somente repreensões da parte de Deus e não houve elogios àqueles irmãos. Eles precisavam renovar seu compromisso com Deus. Eles precisavam se arrepender, se humilhar perante o Senhor, voltar-se para Deus. Muito bem, meus irmãos. Uma síntese do ensino do nosso Senhor Jesus em Apocalipse 3, 14 a 22, na carta aos Laodicenses. A síntese seria: Cristo condena a igreja em Laodiceia por seu testemunho ineficaz e deplorável condição espiritual e exorta seus membros a perseverar, tornando-se testemunhas fiéis e renovando sua comunhão com Ele para reinar com Ele. Esta é uma síntese que então nos traz o ensino de uma forma clara e resumida, mas nós iremos, com a graça de Deus, nos atentar aos detalhes, pois certamente traz ensinamentos profundos ao nosso coração. Leiamos novamente o texto de hoje, a carta do nosso Senhor Jesus aos Laodicenses. Diz assim, o primeiro verso: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós lemos que este é o início em que o Senhor Jesus utilizou também nas demais cartas, ou seja, escrevendo aos anjos da igreja.
o que pode corresponder a um emissário celestial do Senhor, a um anjo, de fato a um anjo, literalmente, ou ao pastor da igreja. E esta é a interpretação que eu julgo mais pertinente ao texto bíblico. Ou seja, ao anjo, muito possivelmente, então ao pastor da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo, ele então está se identificando como o Amém, ou seja, a verdade, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quantos ensinos preciosos contém apenas neste verso. Cristo é o Amém de Deus, ele é a verdade de Deus. Ele é testemunha fiel. Por meio de suas obras, ele testemunhou ao Pai. Ele revelou ao Pai, sendo ele o Deus eterno, encarnado, da mesma substância que o Pai, da mesma glória que o Pai. Ele testemunha do Pai, testemunha de Deus, revela a Deus. E verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade encarnada. E ele também é o princípio da criação de Deus, como nós lemos no Evangelho segundo João. O princípio da criação de Deus. Ele estava com Deus no princípio. Cristo foi o mediador da criação. O Pai criou o mundo por meio de Cristo, de tal forma que Cristo também é criador dos céus e da terra. E aqui também pode se referir, muito possivelmente, ao princípio da nova criação de Deus. Cristo, ao ressuscitar, ele estava dando início, sendo ele o primogênito dentre os mortos, dando início à nova criação de Deus. Pois, por meio de Cristo, todos os crentes, nós, eu e você, querido adolescente, nós ressuscitaremos. Por crermos no Senhor Jesus, por termos recebido o Espírito Santo, nós ressuscitaremos. No último dia, quando Cristo voltar segunda vez, nós ressuscitaremos. E ele é o princípio da criação de Deus, o princípio da nova criação. Também é possível nós entendermos assim, e muito provavelmente esta é a interpretação. Para compreendermos um pouco melhor sobre o princípio, Cristo como sendo o primeiro, nós podemos ler um outro verso. Vou desabilitar aqui. Ok. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todos ter a primazia. O primogênito dentre os mortos. Ele é o princípio, para em todas as coisas ter a primazia. Em Isaías capítulo 65, versos 16 a 17, nos diz: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Perdão, essa parte não pertence. Não pertence, somente a partir do 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou seja, Cristo sendo
o Deus da verdade, o Amém, ele é o princípio da criação dos novos céus e da nova terra, sua, sua ressurreição. Quando Cristo ressurge dos mortos, ele então, ele é quem principia a nova criação, pois nós receberemos, nós seremos ressuscitados, receberemos um novo corpo, um corpo celestial, e todas as coisas também serão renovadas na vinda de Cristo. A terra, os céus que nós conhecemos hoje, serão renovados, transformados, serão restaurados, e assim estaremos para sempre com Deus. Estaremos para sempre com Deus, no novos céus e na nova terra. Voltando ao nosso texto base, nosso Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, de fato, o Senhor Jesus associa a condição daquela cidade com as obras da igreja em Laodiceia. Cristo conhece as obras por meio de sua onisciência. Ele do céu conhecia o que estava acontecendo naquela igreja e via que era uma igreja indiferente, uma igreja mediana, uma igreja que não estava testemunhando de Cristo. E Cristo diz: quem dera fosses frio ou quente. Frio, talvez no sentido de se fossem pessoas que ainda não tivessem ouvido o Evangelho, poderiam então ouvir o Evangelho e tornarem-se fervorosos, piedosos, ou crentes sinceros e humildes. Mas os laodicenses, eles não estavam sendo sinceros, não estavam sendo humildes, mas orgulhosos, jactanciosos, confortáveis no seu estado, indiferentes. E lendo este texto, é algo que realmente devemos refletir como está sendo nossa vida perante o nosso Senhor. Como temos caminhado, temos buscado a presença de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, que busquemos mais ao Senhor, mais a presença de Deus, que oremos mais, que leiamos mais a palavra, que falemos mais de Jesus, as pessoas ao nosso redor, que sejamos fervorosos, que não nos conformemos, estejamos acomodados, que não cruzemos nossos braços, que não fiquemos confortáveis em, em estarmos inertes, inativos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não podemos ser assim, não podemos ser mornos, não podemos pensar em nossa aparência, somente em nossa aparência, se estamos aparentando estar agindo com piedade, mas devemos ter uma piedade genuína, verdadeira para a glória de Deus. Que nenhum de nós, queridos adolescentes, nenhum de nós esteja em nosso meio para apenas acompanhar os pais, para apenas ter um momento diferente, para apenas participar de um momento religioso. Não, isso não agrada a Deus. Cristo morreu por nós, deu a sua vida por nós, derramou seu precioso sangue por nós para nos salvar, nos dando a vida eterna, viveremos para sempre com Ele. Não podemos, não podemos estarmos inertes, inativos e sabendo o que devemos fazer e não fazendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos operosos, praticantes e fervorosos na fé em Cristo.
O verso 16 nos diz: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como nós lemos, antigamente as pessoas acreditavam que a água quente e a água fria tinham propriedades medicinais, mas uma água morna não tinha, não tinha propriedade, não, não poderia ter utilidade. E além de ser morna, era uma água suja que aqueles habitantes recebiam. E assim o Senhor Jesus usa essa expressão: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ou cuspir-te. Mas vejam a graça do Senhor, porque ele diz: estou a ponto, ou seja, vocês ainda não foram deixados, vocês ainda não foram, é, como posso dizer, abandonados, porque o Senhor Jesus não abandona os seus, ele não abandona os crentes verdadeiros. Mas aqui há uma séria repreensão. Ele está prestes a vomitar eles de sua boca, como uma água morna e suja, que não é desejável para consumo. Nós não desejamos consumir uma água morna e suja. Pois dizes, continuando lendo a palavra de Deus, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Vejam só a fala deles, a prepotência, a prepotência. Por isso, por essa razão, o Senhor Jesus os adverte, os repreende. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, eles estavam se considerando é, bem o suficiente, estavam achando que agora não precisavam de mais nada, estavam se contentando com suas riquezas, com seus bens. Estou rico e abastado. E nisso que eles dizem, não preciso de coisa alguma, eles precisavam de Cristo, eles precisavam do Senhor Jesus. Eles estavam confortáveis e indiferentes. E percebam o orgulho. Esta era a fala daqueles crentes. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Veja o orgulho, o apego às coisas materiais. Que nenhum de nós esteja assim, meus irmãos, que nenhum de nós esteja apegado aos bens materiais, que a traça e a ferrugem corroem, que o ladrão rouba, que amanhã podem sumir, podem ser levados, que são que não são que não são Deus. Coisas materiais, coisas que devem ser usadas com sabedoria, nunca colocando o nosso coração em bens materiais. O Senhor Jesus diz: e nem sabes que tu és infeliz, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz. Aquele que confia nas riquezas é infeliz. Aquele que se alegra, entre aspas, nas riquezas é infeliz. É uma falsa felicidade. É triste porque nada nesta vida pode trazer alegria senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada nesta vida pode trazer alegria senão o nosso Deus. Se não conhecer o nosso Deus, todo aquele que deposita esperança, confiança, segurança nas coisas transitórias desta vida é infeliz. E aqueles crentes, eles estavam numa condição de infelicidade, de miséria, pobreza, cegueira e nudez. Eles estavam se achando felizes, ricos, que estavam discernindo bem as coisas e que estavam vestidos. Mas não, eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Lembrando que aquela cidade então se orgulhava por causa da sua riqueza, se orgulhava por causa da sua medicina, eles tinham uma escola de oftalmologia, por isso o Senhor Jesus usa
esta figura, né, de essa expressão cego, e eles também se orgulhavam das vestimentas dele, das vestimentas de lã, de ovelhas, mas o Senhor Jesus diz que eles estavam nus. Vamos ler alguns versos que nos ajudam a entender um pouco mais, fazendo algumas referências, né? Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É um impeditivo. É impossível. É impossível servir a dois senhores. É impossível agradar a Deus tendo um outro senhor, tendo uma outra fonte de confiança e esperança. Não se pode servir a Deus e as riquezas, disse o Senhor Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo disse: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, se fizeram mal, se prejudicaram, se, se maltrataram, a si mesmos se, se prejudicaram, porque amaram ao dinheiro. E o texto diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E havia aqui alguns que haviam se desviado da fé por amor ao dinheiro. Veja como nós devemos ser cautelosos, termos cuidados, ter sabedoria no uso do dinheiro, entendendo que é apenas um recurso, entendendo que é algo que vem de Deus e deve ser utilizado de maneira sábia, deve ser compartilhado conforme a necessidade dos irmãos. Rico é aquele que dá, não aquele que tem muito. Aos olhos de Deus, rico é aquele que dá e compartilha. Vejam então o perigo do dinheiro. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. Oséias capítulo 12, o profeta diz assim a Israel, que estava numa condição semelhante aos laodicenses, uma condição de apego ao dinheiro, de forma comprometida à idolatria. Os laodicenses estavam assim. Eles haviam, eles eram ricos, mas todas as riquezas deles eram associadas à idolatria, à adoração a falsos deuses. Oséias capítulo 12, versos 7 a 8. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Isso era o que o povo de Israel estava dizendo. Isso antes do exílio, antes da Assíria destruir o povo de Israel, o reino do norte, e destruir, né, o reino do norte, melhor dizendo, não o povo entendendo que o povo de Deus permanece para sempre, mas o reino do norte foi destruído, foi derrubado por disciplina do Senhor, castigo do Senhor por causa dos pecados de Israel, porque eles estavam comprometidos com a idolatria e haviam se enriquecido de forma desonesta.
e achavam, igual os laodicenses, que estava tudo bem. Mas não. Apocalipse, capítulo 2. Nós lemos aqui na carta à igreja de Tiatira. Vou confirmar, só um momento. Ver se eu encontro. Nesta carta, o Senhor Jesus elogia a igreja, porque era uma igreja que era pobre financeiramente, mas rica espiritualmente. O contrário da igreja aos laodicenses, da igreja em Laodiceia. Eles eram ricos materialmente e pobres espiritualmente. Vejam que o nosso desejo não seja enriquecer materialmente, mas que o nosso desejo seja enriquecer espiritualmente. Como o Senhor Jesus diz a essa igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É o inverso da igreja em Laodiceia. Voltando ao nosso texto. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então o Senhor Jesus, após ter repreendido e dito, manifestado, mostrado àqueles crentes a realidade do estado deles, de miséria, pobreza, cegueira e nudez, agora o Senhor Jesus, ele exorta para que de mim, diz o Senhor Jesus, aconselho-te que de mim, vejam, de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Podemos entender as vestiduras brancas como um sinal de pureza, a pureza que Cristo traz ao seu povo. Essa pureza que será plena quando a igreja for levada aos céus. Quando estivermos com Cristo, todos nós com Cristo. No livro de Apocalipse nós lemos sobre isso, sobre aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e também aqueles que possuem vestes brancas, simbolizando pureza, ou seja, os laodicenses precisavam ser purificados dos seus pecados. Eles precisavam ser cobertos de sua vergonha, do seu pecado, ter seus pecados perdoados. Eles precisavam de colírio para os olhos, para que eles discernissem seu real estado de pecaminosidade, para que eles enxergassem. E isso tudo eles só poderiam obter de Cristo Jesus. Cristo era o que eles precisavam. Cristo, Deus Filho, Jesus, o Salvador, eles precisavam de Jesus, para que assim eles pudessem dar fruto, testemunhar, cumprir com sua missão, com seu papel de igreja na terra. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Vejam a graça do Senhor, porque de fato ele repreende e disciplina seus filhos. E assim ele estava fazendo com os laodicenses. Vejam que ele estava numa condição espiritual deplorável, terrível, terrível diante de Deus.
Mas ainda assim, o Senhor Jesus, o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor ainda amava eles, porque eles eram seus filhos, seus irmãos em Cristo, eram filhos de Deus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A exortação, eles precisavam se arrepender. Se não se arrependesse, se não houvesse arrependimento, eles estariam dando provas de que não eram salvos. Ou seja, se morressem nos seus pecados, se morressem nos seus pecados. Mas isso não aconteceria, porque o Senhor Jesus diz que ele repreende e disciplina a quantos ama e os convoca para o arrependimento. Convoca para o arrependimento. O eleito, o salvo, o Filho de Deus, ele jamais, jamais perderá sua comunhão eterna com Deus, sua a eternidade, a salvação, jamais perderá. Mas se faz necessário o arrependimento. Conforme o apóstolo João diz, aquele que vive pecando não conheceu a Deus. Não o viu nem o conheceu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui semelhante, quando o Senhor Jesus usa esta expressão, é semelhante à expressão do marido batendo na porta da noiva, que é encontrada no livro de Cantares. Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva, ele bate a porta e de tal forma que aquele que ouvir a voz, abrir a porta, esse terá então a comunhão com Deus restaurada, renovada. Cristo sendo aquele que cearia com seus servos arrependidos. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, ao fiel, ao crente, ao crente, ao que ama o Senhor Jesus, aquele que, que é constrangido por seu próprio pecado, aquele que se arrepende. Esse é o vencedor, os fiéis, as testemunhas de Cristo, reinarão com Cristo para sempre. Como Cristo já reina ao lado do Pai, no seu trono. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçamos o que o Espírito disse às igrejas e disse também a nós. Essa carta também é para nós, crentes hoje, salvos em Cristo Jesus. Esta carta também foi dirigida a nós, porque a palavra de Deus é inspirada, é verdadeira, e ela não mudará, ela será para sempre a palavra de Deus, a palavra que não muda, eficaz, que foi escrita àquela igreja, mas também escrita a nós. O Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo João. O Espírito Santo de Deus preservou a palavra de Deus para nós, para que hoje aprendêssemos estas verdades. Que ouçamos o que o Espírito disse àquela igreja e também a nós. Que Deus nos abençoe, queridos adolescentes. Vivamos para a glória do Senhor Jesus. Nos dediquemos, amemos ao Senhor Jesus. Busquemos ao Senhor. Amemos o nosso próximo. Sejamos testemunhas fiéis do Senhor Jesus. Assim como Cristo é a testemunha fiel e verdadeira do Pai. Que Deus nos abençoe. Deus o abençoe e que glorifiquemos ao Senhor Jesus neste dia
e todos os dias de nossa vida. Que Deus o abençoe e até mais.